Quero falar sobre proibição em outras denominações e igrejas. Geralmente, por debaixo dos panos da proibição de se visitar outras igrejas, está a cobiça pelo poder institucional, pela fama pessoal e pela riqueza patrimonial. Começando por este texto, estarei falando aqui uma pequena série de erros cometidos por diversas igrejas evangélicas. Certamente não tenho a pretensão de falar de nenhuma denominação em particular, mas identificar incorreções praticadas por elas, tidas como bíblicas, mas que de bíblicas não tem nada, porque criam, na verdade, situações em estados desagradáveis no seio do povo de Deus. Também adianto que essa exposição será abrangente, pois abarcará desde regras meramente humanas até erros doutrinários grosseiros. Para tanto, quero frisar da proibição da visitação a outras denominações evangélicas. Espero desse modo que minha fala sirva de orientação aos ouvintes. Quem nunca soube algum pastor ou líder de alguma igreja evangélica que proibiu e continua proibindo suas ovelhas de visitarem outras denominações evangélicas. Esta prática é bastante conhecida no meio cristão. Não precisa ir muito longe para presenciarmos essa grosseira proibição. Segundo os líderes dessas igrejas exclusivistas, esse impedimento é para que as ovelhas não peguem carrapichos em outros rebanhos, isto é, para que não aprendam doutrinas falsas e usos e costumes diferentes, trazendo prejuízos para suas igrejas. Mas será que essas argumentações se fundamentam nas Escrituras? No tocante à união do seu rebanho, Jesus afirmou aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, conforme João, capítulo 13, versos 34 a 35. Primeiro, ao analisarmos esse trecho bíblico, vemos o Senhor ordena que os seus seguidores se amem. Segundo, deixa claro que esse amor seria o sinal identificador de seus seguidores. Realmente eram seus discípulos. Nisto conhecerão todos vós. Outro texto muito importante para refutarmos o erro de se impedir membros de visitarem outras igrejas é o fato de que essa atitude produz segregação entre o povo de Deus, especialmente entre os próprios parentes. Conheço um caso em que um membro de uma igreja centenária daqui do Paraná foi ameaçado indiretamente pelo líder da congregação que visitasse a igreja em que sua mãe fazia parte. Detalhe, a mãe desse membro era de uma denominação diferente da do filho. Um absurdo. Por isso que o apóstolo Paulo alertou os crentes de seu tempo, e por extensão a nós também, quando disse: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus, conforme Colossenses 2, 18 e 19. Outro texto bíblico que desmente nitidamente essa arbitrariedade cometida por muitos líderes está em Marcos, no capítulo 9, verso 38 a 40. E João lhes respondeu dizendo: mestre, vimos em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar de mim, porque quem não é contra nós é por nós. No texto acima, percebemos que João tinha uma visão errada da igreja de Jesus. O filho de Zebedeu entendia que só eram de Jesus aquelas pessoas que andavam pessoalmente com o mestre, o qual não nos segue. Será que essa atitude de João não nos parece familiar em nossos dias? Todavia, ao perceber o erro crasso do irmão de Tiago, o Senhor o contrariou ao dizer: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo possa falar de mim.
porque quem não é contra nós é por nós. É uma expressão de Cristo que deve ser considerada profundamente por todos nós. Se somos a favor de Jesus, independentes da denominação evangélica em que estamos servindo a Ele, o Pai será conosco e permanecerá em nós. Pois, como declarou o Filho, Ele e o Pai são um, conforme João 10,30. Ou seja, se por meio do Espírito Santo Cristo está em nós, o Pai também o estará. Por conseguinte, a conclusão de que a proibição de se visitar outra denominação evangélica não se sustenta à luz das Escrituras. O que, na verdade, esses líderes autoritários querem é dominar o rebanho e fazê-lo de massa de manobra, conforme Colossenses 2,18. Bem diferente desses ditadores, o apóstolo Pedro aconselhou os líderes no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, dizendo aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, conforme 1 Pedro 5, do 1 ao 3. Observemos que aqueles líderes deveriam liderar entre os irmãos e não sobre os irmãos. A expressão entre deixa-nos claro que os verdadeiros líderes não lideram dominando o rebanho, mas cuidando dele, servindo de exemplo como homens de Deus. Como verdadeiros pastores servem as ovelhas de forma voluntária, com alegria e sem interesse ganancioso, contrariamente por debaixo dos panos da proibição de se visitar outras igrejas. Geralmente está a cobiça pelo poder institucional, pela fama pessoal e pela riqueza patrimonial. Para confirmarmos estes maus intentos, basta nos observarmos como vivem esses opressores. A propósito, como é o líder de sua denominação? Ele serve ao rebanho ou domina sobre o povo do Senhor? Então, meu irmão, vigia, busque a palavra e tenha Cristo.